Gravando mais um vídeo aqui pro meu canal. Me chamo Caio Esper, sejam muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, começamos série nova, tá? A gente terminou a série de respiratório, aliás, é a terceira que a gente termina já, fomos de endócrino, cardio, respiratório, isso, e agora digestório, tá? Então a gente vai começar a série de digestório nesse canal. Esse é o primeiro vídeo, é uma parte mais introdutória do Guyton, né? Inclusive o título, né? Princípios Gerais da Função Digestiva. Só que a aula, só que é um capítulo muito grande, né? Então eu dividi essa aula em duas, tá? Essa é a primeira parte da aula, a segunda parte logo depois vai vir, tá? Inclusive, se está assistindo, provavelmente já está aí. Só clicar no link que eu vou disponibilizar. Já vai deixando o like, antes que você se esqueça. E me siga no Instagram, tá? E se inscreva no canal. Então, bora lá, sem enrolação. Olha só. Galera, qual que é a função do sistema do trato digestório, né? Qual que é a função do sistema digestório? É fornecer suprimentos, né? No caso, nutrientes, vitaminas, eletrólitos, água, para o nosso corpo. E não é que ele cria esses suprimentos, né? A gente vai ingerir esses suprimentos, mas a função dele, né, é passar primeiro, disponibilizar esse suprimento para uma forma que a gente consiga absorver e depois pegar esses nutrientes, né, esses eletrólitos, e passar para o sangue, para a gente conseguir utilizar deles. Então, basicamente, ele fornece esses suprimentos para a gente, tá? Opa. Então tá. Mas, vamos lá. Para ele fazer isso, ele vai precisar de algumas coisas. O que ele precisa? Bom, ele precisa que esses alimentos se movimentem, né? Se movimentem pelo trato digestório. Uma, porque ele precisa sair, né? O resto dele precisa sair. E outra, porque ele precisa passar pela esteira, né? Para ele conseguir ser digerido e absorvido, né? Outra coisa que eu preciso é secretar, né? No caso, eu preciso ter a secreção de sucos digestivos, né? Para quebrar esses alimentos. Por exemplo, você come um pão, você está comendo polissacarídeos. Você não consegue absorver polissacarídeos. Você precisa de alguma enzima, alguma coisa para quebrar esses polissacarídeos em glicose, para você conseguir absorver. Né? Para você conseguir digerir. Mesma coisa com proteína, mesma coisa, enfim, com tudo. Tá? Outra coisa, você precisa absorver esses nutrientes, né? Então você já quebrou, você precisa absorver, além deles, água, vitamina, etc. E você precisa de uma circulação. Então, ó, comi um pão, né? Quebrei ele, precisava quebrar ele por meio de sucos digestivos, né? Porque, por meio de enzimas, em subunidades que eu consiga absorver. Depois eu preciso absorver e depois eu preciso de uma circulação sanguínea passando para eu pegar esse que eu absorvi e jogar no sangue. Tá? Então, essa é a função, esse é o funcionamento básico de todo o TGI. E outra coisa, né, que eu preciso é ter alguma coisa que controla o funcionamento dessa galera. Tá? Galera, isso aqui é bem básico. Isso aqui é bem básico. Isso aqui é coisa de ensino médio. Tá? Mas eu preciso relembrar. Tudo bem? Então, bora continuar. Tá. Aí eu coloquei aqui os componentes do TGI. A gente tem a boca, a gente tem a parótida, as glândulas salivares, o esôfago, fígado, estômago, pâncreas, enfim, a gente vai discorrer cada um deles, né, lá ao longo da série. Então, bora. Galera, começando pelas camadas, né, no caso. Olha só, o TGI, né, em sua maior parte, ele é dividido nessas camadas. Vamos começar as mais importantes, né, de fora para dentro. A gente tem a serosa, que é a mais externa. A gente tem a muscular longitudinal, que é a segunda mais externa. A gente tem a circular, ambas, longitudinal e circular, são formadas por músculo liso, tá? A gente tem a submucosa, já vou falar mais sobre ela daqui a pouco, e a mucosa, tá? Tem mais algumas aí, só que eu não vou me adentrar nelas agora. Eu falei só as principais, tá? Galera, a parte muscular, né, ela funciona como se fosse um cincício. Você já ouviu essa palavra, por exemplo, em cardio, né? Mas o bom é que a gente fala umas palavras sem saber o significado. Né? A primeira coisa, para a gente delimitar uma discussão, a gente tem que delimitar os termos. O que é cincício, cara? O que é cincício? Coloquei aqui a definição de cincício. É um grupo de células que tem continuidade citoplasmática, ou seja, por exemplo, eu tenho duas células aqui. Né? Nesse caso, elas estão separadas. Eu consigo passar substâncias entre elas? Consigo. Né?
Agora, o sincício, mas não é tão eficiente essa passagem, né? Os sincícios são células literalmente grudadas uma na outra. É como se fosse uma célula só, uma célula grandona. Tem várias células ligadas uma na outra. Né? O coração também tem isso, porque eu preciso de uma passagem rápida de íons. Aqui eu também preciso de uma passagem rápida de íons. Né? Quando elas estão grudadas, quando elas têm essas junções, eu consigo passar íons de forma muito rápida. Eu consigo, aliás, íons, né? Que você já assistiu a aula de potencial de membrana, tem aqui no canal, se não assistiu, eu consigo passar potenciais de ação, eu consigo passar estímulos, impulsos de maneira rápida, quando eu tenho essas junções. Tudo bem? Aí eu coloquei cada fibra muscular lisa, né, formada por esses sincícios, né, no caso, por esse grupo de células, tem cerca de 200 a 500 micrômetros de comprimento. É muita coisa. Né? Ah, Caio, micrômetros 10 a menos 3, né? Mas é muita coisa, né? Falando em tamanhos de células, né? E 2 a 10 micrômetros de diâmetro, tá? E a gente tem a gente pode ter, né, até 10 mil fibras dessas paralelas uma à outra. Ou seja, tenho fibras e elas se organizam de forma paralela, eu posso ter 1000 paralelas entre elas, tá? Vamos voltar aqui. Galera, igual eu falei aqui, ó, só relembrando, dentre cada feixe, né, é um sincício, então a passagem de íons é muito rápida, ou seja, o que pode fazer com que impulsos elétricos, né, que é basicamente delimitado no caso, causado pela passagem de íons, também viaje rápido. Tudo bem? Galera, tá, vamos aprofundar um pouquinho. A atividade elétrica do TGI. Como assim, Caio? Como é que ocorre, né, esses impulsos elétricos? Né? É muito importante que vocês tenham uma noção boa de potencial de ação, potencial de membrana, enfim. Se você não tem aula completa no canal sobre isso. Vai lá ver. Mas é o seguinte, eu tenho um potencial de repouso, assim como em todas as células, né, que geralmente é cerca de menos 56 milivolts. Tá? Só que uma diferença aqui, ó, do TGI é que é o seguinte, ele pode estar num estado, você pode colocar ele num estado mais excitável. No sentido de, tipo assim, tá em potencial de repouso. Mas ele pode ficar num potencial de repouso menos negativo, mais positivo. Ou seja, mais fácil de despolarizar. A gente chama isso, ó, de despolarização de membrana. Entendeu? Aí tem alguns fatores que eu coloquei que fazem isso. Por exemplo, distensão do músculo. Né? Uma distensão do músculo, do TGI, ele facilita a excitação. Ele pega o potencial de repouso e joga para cima, tornando ele menos negativo, né? Ou seja, é mais fácil dele ter um potencial de ação. Eu posso ter o contrário também. Eu posso ter uma hiperpolarização. Que é o contrário, né? Que é quando o potencial de membrana abaixa, torna mais negativo. Com ele mais negativo, né, com potencial de membrana mais negativo, fica mais difícil eu causar uma polarização. No caso, imagina, fazendo de uma forma mais lúdica, tem momentos que eu quero que meu TGI funcione mais rápido, funcione mais. Tem momentos que eu quero que o TGI pare de funcionar por qualquer coisa. Por exemplo, eu tô aqui e entra um leão aqui no estúdio. Entra um leão gigante, 300 quilos no meu estúdio. Eu tenho que correr. Eu tenho que correr, eu tenho que lutar. Né? Meu corpo não pode gastar energia com digestão. Ele tá cagando pro Big Mac que eu comi. Eu preciso gastar toda a energia possível, toda a ATP, toda a minha atenção para ou pular a janela, que provavelmente era o cenário que eu ia fazer, que ia acontecer, ou, sei lá, ficar doido e lutar com o leão. Então eu tenho que fazer com que o TGI pare de funcionar por um tempo. O que o corpo faz? Ele libera noradrenalina, e a noradrenalina, ela vai tornar, né, o potencial de membrana mais negativo, ou seja, é mais difícil dele excitar. Até coloquei aqui, ó, um dos causadores, né, dessa hiperpolarização é a noradrenalina.
tá? Agora, Caio, tá, isso aqui é o potencial de membrana. E quando eu vou polarizar? Né? E quando eu vou causar uma contração? Quando eu vou causar um potencial de ação, né? Eu tenho duas formas. Eu tenho as ondas lentas e as ondas... e o potencial de pico. A onda lenta nem é um potencial de ação, né? A onda lenta, não sei se você lembra da aula de cardio, né? Você já assistiu a aula de cardio. Mas é como se fosse o nosso sinusal. Aqui, ó, como se fosse o nosso sinusal. É... Por quê? Por quê? Ele é como se fosse um marca-passo das células do intestino, das células do TGI. Ou seja, tem umas células no TGI que chama células de Cajal. E essas células, elas conseguem gerar, né, gerar de forma, no caso, autogerar, né, elas mesmas geram estímulos a cada tempo, a cada minuto. E essa frequência, né, por exemplo, o nosso sinusal, ele vai ter aquela contração, né, e a contração vai ser a mesma por todo o coração, na frequência. Agora, as do TGI, elas variam. Tem parte do TGI, né, que essas células de Cajal, elas vão liberar, elas vão ser estimuladas 3 vezes a cada minuto. E tem lugar que vai ser 12 vezes a cada minuto. Né? Então, partes diferentes do TGI terão frequências diferentes de estimulação. Tá? Mas tá, voltando às ondas lentas, né? Então, são causadas pelas células de Cajal. Então, cada parte vai ter sua frequência. Elas não são potenciais de ação. Dá até para ver aqui, ó, na imagem. Aqui, ó, essas aqui são as ondas lentas. Potencial de repouso, né, menos 56. Ondas lentas e picos. Ela não sobe tanto o potencial assim. Né? Vai lá para menos 45, menos 46. Não sobe tanto assim. Né? Não é um potencial de ação igual os picos. Entendeu? E elas são mais lentas. Né? São ondulantes. Né? É para ter aquele movimento basal ali. Mas eu posso ter também os potenciais de pico. E esses potenciais, né, de pico são potenciais de ação. Né? Caio, como é que ocorre esses potenciais de pico? As ondas lentas são geradas pelas células de Cajal. E os potenciais de pico? O potencial de pico, ele ocorre, né, por meio, assim, entre aspas, da onda lenta. Né? Então a gente tem, por exemplo, uma onda lenta aqui, ó. A gente tem uma onda lenta. Só que quando ela passa de um certo potencial, né, ela gera um pico. Ela gera um potencial de ação. Então ele advém de uma onda lenta. Tá? Assim como eu coloquei aqui, ó. Quando o potencial, quando a onda lenta, ela passa de menos 40 milivolts para menos 39, menos 38, eu vou ter um potencial de pico. Tá? E quanto maior for esse potencial, por exemplo, eu tive um potencial de pico aqui. Né? Ele gerou o quê? 2 picos. Né? Eu tive uma onda lenta e essa onda lenta gerou 2 potenciais de pico. Agora aqui, ó, eu tive uma onda lenta com potencial muito maior. E ela gerou muito mais potencial de pico. Então, quanto maior a intensidade da onda lenta, maior o potencial da onda lenta, mais ondas de pico eu gero. Mais potenciais de pico, né? Pegaram. E galera, só mais um negócio. Comparando eles, né, essa galera, com as fibras nervosas, né? Isso aqui é um potencial de ação. Potencial de pico é um potencial de ação. Mas, em relação às outras fibras nervosas, as fibras nervosas, perdão, eles são muito, muito mais lentos. Cerca de 10 a 40 vezes mais lentos do que fibras nervosas com canais de sódio rápido, por exemplo. Canais rápidos de sódio, né? E por quê? Porque eles não têm esses canais rápidos de sódio. Os canais de sódio e de cálcio dessas fibras que geram esse potencial de pico são muito mais lentos. Tá? Eles abrem, eles demoram muito para abrir, eles demoram muito para fechar. Tudo bem? Galera, a primeira parte é isso. Tá? A primeira parte é isso. Já deu uma introduzida legal. A segunda parte eu vou falar sobre os controles dessa galera. Sobre os controles do TGI. E lembra que é só a introdução, né? É só a parte inicial do Gaiton.
É o capítulo inicial do Guyton, tá? Corre para outra aula. Já deve estar aqui, inclusive, ou aqui, eu nunca acerto o lado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou também, vai me ajudar. Se inscreva no canal se não for inscrito. Me siga no Instagram, @espercaio. Lá também posto conteúdo. E também lembro vocês dos avisos do canal. E até a próxima. Fiquem com Deus.